Olá, bem-vindo ao canal No Ritmo da História. Hoje vamos falar um pouco sobre o principal objeto de estudo da história, que é o tempo. Marc Bloch, um importante historiador francês, inicia seu livro Apologia da História com um provérbio árabe, afirmando que os homens parecem mais com sua época do que com seus pais. O que ele quis dizer com isso? Que sofremos a influência do tempo e vivemos hoje uma sensação de estarmos em um presente contínuo. Então seria a história uma ciência que estuda apenas o passado? Claro que não. Ela estuda o homem através do tempo. Mas como estudar o homem por meio do tempo? Afinal, quanto tempo o tempo tem? Para o estudo da história, primeiro é comum dividi-lo em 3 categorias, que seria o tempo da natureza, dos fenômenos naturais, como as estações do ano, por exemplo, o tempo cronológico, das horas, dias, meses, anos, séculos, que medimos com o auxílio do relógio, do calendário, entre outros instrumentos, e o tempo histórico dos fatos e dos acontecimentos. Mas se ainda você estiver pensando em como conseguir estudar o homem por meio do tempo, devemos nos lembrar primeiro que a origem da palavra história no grego vem de investigação. Então a história não é uma narrativa pronta, baseada em opiniões, expostas em museus ou em livros didáticos. A história envolve o trabalho do historiador e de todos aqueles que queiram desenvolver uma atitude historiadora, por meio da análise de fontes históricas. E o que são fontes históricas? São todos os vestígios deixados pelo homem e que podem ser encontrados na natureza em 2 categorias: as fontes históricas materiais e as fontes históricas imateriais. As fontes históricas imateriais são as tradições, os costumes, os mitos, as lendas, aquilo que representa a cultura de um povo. Já as fontes históricas materiais são, por exemplo, os vasos cerâmicos, as pinturas encontradas nas paredes das cavernas, chamadas de pinturas rupestres, os fósseis, entre muitas outras, que podem ser classificados ainda em escritas, como os livros, os testamentos, as cartas, as fontes históricas orais, as entrevistas que preservam a memória de um povo ou de um grupo social, as fontes históricas visuais, como as obras de arte, desenhos, pinturas em geral, e também audiovisuais, como cinema, documentários e programas de TV. E não podemos esquecer dos sítios arqueológicos, locais que guardam boa parte da nossa cultura material e é campo de estudo para arqueólogos e historiadores. Um exemplo é o sítio arqueológico Serra da Capivara, no Piauí, mas existem muitos outros. Esqueceu de alguma coisa que foi falada? Se liga então aqui no Top 5, que são os 5 tópicos mais importantes para que você guarde desta aula. Em primeiro lugar, a história é uma ciência que estuda o homem através do tempo. 2. A investigação do passado é feita por meio de uma atitude historiadora. 3. O tempo para a história pode ser dividido em categorias: cronológico, da natureza e histórico. A importância das fontes históricas para o estudo dessa disciplina e os sítios arqueológicos como um papel fundamental para a investigação das civilizações mais antigas. Se gostou, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like e sugestões para novos assuntos. Um grande abraço do professor André.